Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Amém. Louvado seja Deus, que nos concede a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos neste lugar. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres em sua presença. O nosso Deus é Yahvé Rafá, Javé Rafá, ou como comumente se fala, Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Ele também é o Senhor dos exércitos, aquele que luta as nossas guerras, que peleja as nossas causas, que nos liberta das travas e das cadeias que insistem em estar na nossa alma. Como é interessante que muitas vezes tem coisas depositadas dentro de nós que nós não temos a mínima consciência. Qual é uma prova disso? A prova disso é que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Se Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, se nós amamos a Deus e procuramos seguir a sua palavra, por quê? Parece que a nossa vida cristã é muito mais uma vida de miserança do que de abundância. Por que será que muitas vezes, tendo sido separado, escolhido, lavado e remido para ter vida em abundância, nós temos tantas dificuldades nos relacionamentos, nós temos tanta dificuldade de arriscar confiar nas pessoas? Deus arrisca confiar em você e em mim todo santo dia. Por que será que às vezes tem pessoas que nós amamos, mas não conseguimos abraçar? Por que será que tem pessoas que nós queremos ver e quando elas estão próximas a nós, nós não temos nem muita vontade de conversar com elas? Por que será? Por que será que mesmo Deus sendo todo-poderoso, eu tenho usufruído pouco da grandeza desse poder? Nessa noite nós queremos falar um pouco disso, não como corriqueiramente nós já ouvimos tantas vezes falar, mas eu acredito que pela graça de Deus, de um modo mais profundo, de um modo mais tocante, de um modo que vai nos ajudar a enxergar algumas coisas que às vezes nós não queremos enxergar. Tem um ditado que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver, e muitas vezes nós não queremos ver, e nós insistimos em continuar não vendo, e Deus insiste em continuar nos mostrando, porque Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, e se renova a cada manhã. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado, porque todos nós que aqui estamos queremos ver. Nós saímos da nossa casa para prestar culto ao Senhor nessa noite, nesta casa de oração, e também para ouvir a Tua palavra, que é poderosa para operar nas nossas vidas cura e libertação. Bendito seja, Deus, o Teu nome, porque o Senhor não se cansa, não se fadiga. A Tua palavra diz que o Senhor nem cochila. Ela é clara e expressa que enquanto nós dormimos, o Senhor continua trabalhando. Obrigado, Pai, por tão grande amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Eu suplico, Espírito de Deus, toma cada mente, cada coração, cada pessoa que aqui está com a Tua graça, com a Tua glória, com o Teu poder do alto da cabeça à planta dos pés, de modo que a nossa mente se aquiete, os batimentos cardíacos se estabilizem e todos os nossos sentidos sejam voltados para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Poderoso Deus, que a voz da serpente seja calada no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, refrigério do alto da cabeça à planta dos pés, a fim de que se cumpra em nós aquilo que está no coração do Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Vamos ler 2 textos para fundamentar o que nós temos para falar. Eu convido você para abrir primeiro a palavra do Senhor no Salmo
de número 32, o salmo que o homem segundo o coração de Deus escreveu depois de escrever o Salmo 51. O Salmo 51 foi a resposta de Deus para o coração de Davi, quando ele estava clamando depois de ser delatado o seu pecado para ele mesmo através do profeta Natã. O Salmo 51 é um gemido do homem segundo o coração de Deus, para que a graça de Deus permanecesse sobre ele, para que o Espírito de Deus não fosse retirado dele. E depois de escrever o Salmo 51, Davi compôs também, inspirado pelo Espírito de Deus, o Salmo de número 32, que fala um pouquinho do que ele passou antes de ser absolvido pela graça imerecida de Deus. Salmo de número 32, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não me encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições, e cânticos de salvação me envolves. Até aqui. Neste salmo, o homem segundo o coração de Deus diz que os ossos dele começaram a ficar como uma terra seca, como um riacho seco. Quem aqui sente os ossos? Nós sentimos os ossos quando quebramos alguma coisa. Nós sentimos os ossos quando um canal, um dente está precisando de um tratamento de canal, aí você sente os ossos da face. Davi estava sentindo os seus ossos por causa do peso do pecado que estava sobre ele. Por que ele sentia isso? Porque ele era alguém que tinha intimidade com Deus. E a intimidade com Deus não combina com a contaminação do pecado. Então quero começar dizendo para você que é possível sim ser filho de Deus, escolhido de Deus, habitado pelo Espírito de Deus, e estar debaixo de peso do pecado. E nos nossos dias é mais comum do que nos tempos de Davi. Os pecados de Davi eram pecados grosseiros: cobiça, adultério e assassinato, fáceis de enxergar, embora ele tenha tentado encobri-los. E aqueles difíceis de enxergar? Eles também fazem com que a nossa vida, que é para ser abundante, se torne seca e estéril. A primeira coisa que você precisa entender e aceitar, que é possível tornar-se filho de Deus, amar a Deus, devolver dízimo, dar ofertas, trabalhar na obra de Deus, ser usado poderosamente por Deus, e ainda ter coisas que precisam ser acertadas dentro da alma. Não é à toa que o Espírito de Deus instruiu o apóstolo Paulo a escrever que quando nós vamos participar da ceia, nós devemos examinar a nós mesmos. Agora, quem é que gasta tempo se examinando? Nós somos especialistas em examinar o outro, e nós temos extrema dificuldade de examinar a nós mesmos. Lucas capítulo 17, versículo 3, lembre-se, essa palavra é para você entender que é possível sim ser filho que ama Deus, ser filho que anda na presença de Deus,
e está sem saber debaixo de um peso de condenação? Enquanto eu calei o meu pecado, escreveu o rei, eles pesavam sobre mim, a tua mão pesava sobre mim, a minha alma se agitava em angústia. Irmãos, tribulação, dificuldade, perseguição, não provoca angústia, ansiedade, vontade de morrer. Porque quem escreveu tudo posso naquele que me fortalece, estava numa masmorra, estava preso. Foi o homem que foi usado para escrever tudo posso naquele que me fortalece. Vida em abundância não tem a ver com circunstância. Vida livre não tem a ver com o momento que eu estou passando. Tem a ver com o meu estado de espírito que influencia diretamente a minha alma. E a nossa grande dificuldade como filhos e filhas é dar valor e atenção para os detalhes da Escritura Sagrada. Deixar de roubar, deixar de adulterar, deixar de encher a cara de cachaça, porque tem muito cristão que toma o seu cálice, toma a sua meia latinha, né? Isso aí não é tão difícil, porque é coisa grosseira, que nós não queremos que as pessoas vejam, nem que Deus se entristeça conosco por isso. Então, nós queremos ir mais profundo. Quem está disposto a ir mais profundo? Porque vida em abundância existe. Ela é para você, ela é para mim, ela é para nós. Lucas 17:3, Jesus Cristo diz assim: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Consegue perceber? O ensinamento que Jesus está dando é que é necessário cuidar uns dos outros. Jesus deixa claro que a grande probabilidade de nós nos ofendermos é maior do que o que nós enxergamos. E Jesus usa então o número da perfeição para dizer que se você for machucado, maculado, ofendido 7 vezes num dia, a pessoa te procurar sinceramente dizer: eu me arrependi de ter feito 6 vezes a mesma coisa, fiz a 7ª e estou arrependido de verdade. Olha que absurdo. O que Jesus diz que eu tenho que fazer e você tem que fazer? Perdoar. Diante dessa palavra, os discípulos fizeram um único pedido. Pela lógica, eles deveriam falar: então, Senhor, nos ajude a ficar longe de quem pode nos machucar, nos ensina como é que nós não machucamos ninguém. Não, o que eles pediram? Aumenta a nossa fé. Jesus, o que você está ensinando, o que você está ministrando, pedindo, só pela fé. Fé é aquilo que manifesta o poder de Deus. Os discípulos estavam dizendo: mestre, isso que o Senhor está dizendo para nós é impossível, com a fé que nós já temos, não é suficiente. Aumenta a nossa fé, senão não vai dar para praticar esse ensinamento absurdo que o Senhor acabou de transmitir para nós. Tende cuidado de vós mesmos. Olha que interessante, irmão. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, perdoa-lhe. Olha, geralmente quem é que peca contra nós? Quem? Não é o estranho, é o parente, é o chegado, é aquele que às vezes mora na mesma casa, congrega na mesma igreja, participa da mesma célula, vai na mesma padaria, abastece no mesmo posto, gente que nós conhecemos. O que Jesus disse? Se o teu irmão pecar contra você, vira a cara para ele. Se o teu irmão pecar contra você, troca de irmão. É isso que Jesus diz? Não, Jesus diz: perdoa-lhe,
mas o ser humano é especialista em pegar a palavra de Jesus e usar como ele quiser. Eu até perdoo, mas ele para lá e eu para cá. Tudo bem, se o sujeito mudou para a China, até dá para ser assim. Mas se mora na mesma cidade, se congrega na mesma igreja, faz parte da mesma célula, dorme na mesma cama, dá para viver assim? Mas aqui está cheio de gente vivendo assim. Aqui, hoje. Quem tem coragem de levantar a mão reconhecendo isso? Olha aí. Certamente tem mais gente que precisaria levantar a mão. Tenho certeza absoluta. Se o teu irmão pecar contra ti, perdoa o miserável. Porque assim como ele é miserável, você também é. E se você já é um pouco melhor, é por causa da graça. E o perdão que você dá para ele, na verdade, cura é você. Se ele não quiser o perdão, você recebe a cura e a libertação. No culto de domingo eu dei um exemplo da experiência com o anjo, a primeira experiência poderosa com o anjo que cuidou da menina que ficava endemoniada, a irmã do cobrador. Quem se lembra? No final das contas, aquela jovem de 14 anos ficava endemoniada porque o pai dela abusou dela quando ela tinha 9 anos, a primeira vez, 9. E ela conseguiu perdoar. Só que quando ela estava com 12, o pai abusou de novo. Ela contou por mão, a mãe deu-lhe uma surra, e ela passou a ficar endemoniada. O ódio gerado pelo pecado do pai abriu espaço no coração dela para quem entrar? Para aquele que se alimenta do ódio. Quem se alimenta do ódio? É o diabo. Não, eu perdoo, mas eu não aguento o cheiro do meu irmão. Perdoou? Quem ama, quem perdoa quer estar perto, por mais lazarento que seja a criatura. Porque assim Deus é com você, assim Deus é comigo, assim Deus é conosco. A menina contou para o irmão foi para cima do pai, a mãe e o pai foram para cima do irmão e da menina, só que ela passou a ficar endemoniada. Quantas pessoas ficam endemoniadas e são tratadas como loucas? Quem já ouviu falar disso? Levaram a menina para o médico, remédio mais forte daquela época, qual era? Quem se lembra o nome? Gardenal em alta dose sobre a menina, mas quando o demônio vinha, não tinha Gardenal que segurasse, por isso na casa dela tinha um tronco de peroba, com correntes dessa espessura, e a menina precisava ser amarrada no tronco. Pergunto para você, essa menina praticou algum pecado? Não, ela foi vítima de um pai desgraçado. Desgraçado não é palavrão, irmãos. Desgraçado é sem a graça. Todo ser humano que não anda com Deus, que não vive com Deus, é sem graça, é desgraçado. Um pai sem a graça de Deus, seguiu o impulso maligno, talvez até fosse um bom pai. Um dia desse na minha casa, cadê minha filha? Cadê minha filha? Está aí? Eu vou falar algo que ela não sabe. Eu abri a porta do meu banheiro e a Marcinha estava lá, tomando banho. Só que quando eu vi, o cabelo era preto. A minha esposa não tem cabelo preto. Eu fechei a porta rápido, para que ela não soubesse. Ela está sabendo agora. Para mim era a minha esposa. Talvez esse pai fosse um bom pai, mas ele tinha acesso no coração para o Satanás, porque tinha pessoas enterradas vivas dentro dele. Ele era um homem mal resolvido. Pela misericórdia de Deus, sou razoavelmente bem resolvido. Quando eu vi que era minha filha, eu fechei a porta na hora. Por quê? Para não ter algum desejo? Não, para ela não se constranger. E por que você está contando agora? Está ficando constrangida? Não, estou contando para abençoar a sua vida. Porque aquele pai desgraçado
não nasceu para ser desgraçado, porque ser humano nenhum nasceu para ser desgraçado. Todos nós nascemos para ser cheios da graça de Deus. Mas certamente aquele homem era alguém mal resolvido. E quem sabe um dia ele teve a oportunidade de enxergar a sua filha. A seta do diabo veio e ele fez o que fez. E assim acontece com muita gente. Eu tinha 10 para 11 anos e um garotinho na minha casa. Ele não perdia uma oportunidade. Se ele ficasse sozinho com a gente, ele ficava se esfregando na gente. Graças a Deus ele não foi se esfregar no Luciano. Estou falando sério? Ele foi se esfregar em mim. E eu fui o primeiro filho. O primeiro filho é o que mais sofre, mas é o mais abençoado, porque é tratado ali, ó, pá, 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 pá. O guri se esfregou em mim, eu chamei meu pai já chamou a mãe dele, e o garotinho foi tratado, tinha um primo abusando dele. Quem está me entendendo? Quem foi abusado pode ter um amor na vida, mas tem ódio de tudo e de todos. Quem já viu isso? É a realidade. Nós sabemos que em algumas situações traumáticas não é possível repreender o causador do mal. Não é essa a instrução que Jesus deu? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreende para que ele se arrependa. Para que ele se arrependa, para você perdoá-lo. Mas tem como uma filha repreender o pai? Tem como alguém que foi abusado repreender o abusador? Sim ou não? Não. No ano de 1999, eu fiz estágio da Faculdade Teológica, aqui em Campo Grande. E por acidente, eu preguei no retiro. Foi por acidente, eu só preguei porque faltou um pregador. E aí o Step foi aí, então quem substituiu o pregador. E depois da mensagem, um jovem casal, recém-casado, me procurou. E o problema deles é que eles já estavam casados há um bom tempo, mas a hora do ato conjugal, que é uma das maiores bênçãos que Deus deixou para o ser humano, relação sexual entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Na hora do ato conjugal, a esposa ficava mal, e ela pedia para parar, e ela, não, vamos tentar, e era muita dor, era choro. Então para ela era só dor, e para ele era só frustração. Fomos ali conversando e falando com Deus, e o rapaz falando, a moça falando. Pela misericórdia, o Espírito de Deus trouxe uma pergunta. Eu fiz a pergunta para a moça e ela se lembrou que quando ela tinha 3 para 4 anos, um parente abusou dela. Um parente abusou dela. Olha que interessante. Ela tinha sido abusada, ela não conseguia se relacionar, mas também não conseguia se lembrar. Cristã, casou virgem, esposa de um homem só, aquele único namorado na vida, mas lá dentro dela tinha um trauma, uma raiva, uma mágoa instalada na alma dela, ainda que o espírito dela já fosse habitado pelo Espírito de Deus. Lembra que o Senhor disse para o Caim: o pecado está à sua porta, cumpre a ti dominá-lo? Lembra que a Bíblia diz que até o Espírito de Deus é sujeito ao profeta, que é usado pelo Espírito de Deus? Quem se lembra disso? Então você é responsável pela sua alma, eu sou responsável pela minha alma, nós somos responsáveis pela nossa conduta. Nem Deus e nem o diabo pode fazer o que quiser conosco, se nós não dermos o espaço. A diferença é que Deus bate na porta e o diabo arromba sem dizer que chegou. Ele se instala sem dizer eu estou aqui, e o Senhor não entra se não for pela consciência, se não for com consentimento. Quem está me entendendo? O Senhor trouxe a questão, a jovem aceitou orar, liberando o tio, expressando para fora: se com tua boca confessares aquilo que você já crê no coração,
você é transportado das trevas para a luz, você é salvo. Que mistério é esse? Já crê no coração, por que precisa sair pela boca? É o que a Bíblia diz. A moça enxergou, a moça entendeu e a moça decidiu colocar para fora: Deus, eu perdoo fulano, eu não quero mais ter essa trava. A maioria dos que estavam no retiro estavam em barracas, e eu dei um conselho para aquele jovem casal. No outro dia de manhã, primeira pessoa que me procurou, quem foi? Primeiras pessoas que me procuraram? Os dois, o casal, e eles vieram assim, ó. Irmão Lucas, deu tudo certo. Primeira vez, irmão Lucas, e já começaram a chorar. Falta de perdão impede a lubrificação, falta de perdão impede a conjunção de um casal que casou virgem. Quem está me entendendo? Jesus Cristo também deixa claro que devo alertar a pessoa com o propósito de vê-la se arrepender, se retratar, e então ser perdoada. Olha que tremendo, irmãos, porque muitas vezes nós, os crentes cheios do Espírito Santo, quando temos a oportunidade de exortar alguém, de chamar a atenção de alguém, nós vamos com aquela vontade de lazarento. Não, Jesus diz assim, ó, se você vai com a seguinte motivação: que a pessoa entenda, reconheça, se arrependa e seja crucificada. É isso? Seja perdoada. Seja sincero, já não teve gente que você desejou? Deus, perdoa, mas passa um corretivo, meu pai. Esse é o perdão que Deus dá para você? Esse é o perdão que você espera de Deus? Quando você erra, você chega para Deus e fala: Deus, me perdoa, mas me corrige, me detona, me arrebenta, porque eu sou um cristão masoquista. Eu quero perdão, mas eu quero sofrer, meu pai. Quero sofrer na tua unha, que nem o pagão sofre na unha do cão. Alguém já fez essa oração? Não. Mas quando é para perdoar o outro, muitas vezes não é mais ou menos assim? Olha, eu vou perdoar porque tem que perdoar, mas eu queria tanto que ele se lascasse um pouco. Isso não é perdão. E muitas vezes acontece isso com os filhos e com as filhas de Deus. Perdoou, mas não perdoou, fica guardado lá no mais profundo. Para Jesus Cristo, irmãos, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador, é tão claro que nós, seres humanos, viveríamos errando uns contra os outros, ferindo uns aos outros, ao ponto de ele preparar seus discípulos para perdoar a mesma pessoa alertada e arrependida até 7 vezes num único dia. Você e eu somos tão inclinados para errar, que Jesus ensinou aqueles que iam continuar a obra que ele começou, que eles só conseguiriam ser parecidos com ele, se eles desenvolvessem a capacidade de perdoar a mesma criatura 7 vezes no único dia. Reação dos discípulos: Jesus, tudo bem, o Senhor falou, está falado, mas faz uma oração forte aí por nós, Jesus. Ora para aumentar a nossa fé, porque olha, esse negócio de deixar o pai, deixar a mãe, receber 100 vezes mais família, 100 vezes mais casa, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais irmãs, não é tão difícil de acreditar, mas acreditar que eu vou conseguir perdoar o mesmo miserável 7 vezes, acreditar, Jesus, que quem fez uma, fez 2, fez 6 vezes, na 7ª vez eu ainda tenho que perdoar de coração. Ora por mim, Jesus. Quem aqui precisa da oração de Jesus?
Se não for, irmãos, com a intercessão de Jesus, você e eu não perdoamos ninguém. Perdoamos quem está mais perto de nós, não é? Porque os que estão pertinho de nós, quando erram, nós queremos proteger. O vizinho, repita comigo, para perdoar de verdade, é preciso ter fé grande, ter fé fervorosa. Vale a pena lembrar que Jesus, não precisa repetir, que Jesus disse que para transportar um monte de um lugar para o outro, pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas para perdoar, tem que ter uma fé grande. Para perdoar de verdade, tem que ter grande intimidade. E o perdão verdadeiro é a única chave capaz de abrir a porta da prisão que se tornou o coração machucado. Todo coração machucado se torna uma prisão. Há uns 15 anos atrás, minha esposa e eu fomos fazer veredas antigas na primeira igreja batista. Fomos para conhecer o curso, para trazer o curso para a igreja. Eu acreditava que eu estava mais do que sarado, purificado, santificado, pneumatizado, cheio da glória, o homem que tem milagre de tudo quanto é tipo para contar, olha, variedade de línguas estranhas, cheio do conhecimento teológico, um cidadão que conheceu o pecado da carne com 18 para 19 anos, com 20 largou da namorada porque entregou a vida para Jesus, só fui fazer sexo com 30 anos, 9 anos sem me masturbar. Os 2 pecados conscientes que eu fiz na vida foi vender a casquinha do sorvete que o rapaz não levava quando comprava uma caixinha e ver mulher pelada. Fora isso, não tem nada para confessar para ninguém até hoje. Então eu fui para aquele curso, eu estou safo, eu sou o cara. E no grupo tinha só pastores. Mal dava para acreditar que era grupo de pastores, o negócio estava feio, terrível, estava quase acabando o curso, e eu saindo intacto, já estava orando, que nem o fariseu, obrigado Jeová, vim aqui só para observar, louvado seja o teu nome, porque eu não preciso me tratar, e ainda bem que existe esse curso, senão essa pastorada ia tudo se lascar. Eu estava lá nessa oração, o Espírito de Deus disse assim para mim, mas rapaz, se você está tão bem assim, por que você não abraça seu pai? Dos 16 até os 19 anos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu rezava tudo que meu pai e minha mãe tinham ensinado a rezar, e no final eu orava. A oração depois virou uma reza, porque eu pedia para Deus matar o meu pai. Minha mãe está aí, ela é testemunha disso. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, minha oração mudou. Deus não deixa o meu pai morrer antes de se converter, e Deus atendeu o pedido. Antes de meu pai morrer, ele pediu perdão para minha mãe 200 vezes. Meu pai se tornou um monte de ossos que a minha mãe conseguia pegar no colo para levar ao banheiro. Naquele dia, eu descobri que eu orava para Deus salvar meu pai. Eu não tinha mais mágoa do meu pai, ódio do meu pai, mas eu não tinha perdoado profunda e verdadeiramente, porque se o filho perdoou o pai, ele não vai abraçar o pai, não vai conseguir abraçar o pai. Se você não consegue abraçar seu pai e sua mãe, por mais lazarento que eles sejam, é porque você não perdoou, porque o perdão traz para perto. Deus perdoou você, Deus me perdoou, e Ele quer nos abraçar todos os dias. Ele não quer estar do nosso lado, Ele vem para morar dentro de nós. Antes de me casar, eu disse para a Márcia algumas vezes, olha, eu vou casar com você porque eu quero te amar, não porque eu preciso do seu amor. Estou pronto para te amar, não se preocupe, se você não me amar, eu vou continuar te amando. O cara era espiritual demais.
Pelo menos eu achava. Eu estou tão morto que eu posso só amar sem ser amado. Conversa fiada. Não existe nenhum ser humano que não precise ser amado, porque Deus nos criou para nos amar. Ninguém foi criado só para dar amor, nós somos criados também para receber. Por longos anos, foi assim. Quer, não quer, eu não preciso de você, eu sou um iceberg. Depois que eu fui lá na casa do meu pai, falei com meu pai, pedi perdão para meu pai, abracei o meu pai, beijei a testa do meu pai, levou algum tempo, e eu cheguei para a Márcia e falei, olha, sabia que eu estou querendo ser amada agora? Então não era espiritualidade, não é porque estava morto, é porque tinha pereba guardada no coração e eu não enxergava. Quem está me entendendo? Já tinha sido usado para ressuscitar gente, expulsar demônio de tudo quanto é tipo, cura de todo jeito que você possa imaginar. Pouco fiasco, cidadão irrepreensível, mas ainda tinha coisa para curar lá dentro. Você tem coragem de olhar para dentro de você? Você teria coragem de deixar o Espírito de Deus te ajudar a você, não gosto dessa palavra, mas vou usar, mudar de nível? Experimentar a vida abundante que Jesus disse que veio para trazer, e se Ele disse, Ele não mente, Ele é Deus. Eu preciso terminar. Quantos de nós que estamos aqui desconfia até da sombra? Quando alguém à sua volta erra, a síndrome do Blade entra em você. Quem lembra do Blade? O caçador de vampiros, aquele negão fortão. Quando alguém erra, você quer caçar a criatura, como se fosse o único na terra. Preste bem atenção nisso. A grande dificuldade de perdoar e se livrar de ofensas e escândalos está no fato de eles virem de pessoas próximas, das quais jamais esperaríamos qualquer coisa parecida. Palavra negativa, ofensa, desconfiança. Quanto mais íntima for a pessoa que nos machucou, maior pode ser o estrago. Por misericórdia e bondade, escolha alguém, faça assim com o seu dedo profético, e diga para a pessoa, você tem poder em Cristo, para proclamar sua libertação, sua cura, escolhendo, optando, por se livrar da ofensa, perdoando o ofensor, ainda que ele não tenha se arrependido ao ser confrontado por você. Quando Jesus disse isso, o ser humano tinha mais vergonha na cara do que hoje. Hoje, é possível você falar com alguém e a pessoa dizer para você, quem perdoa é Deus. Aconteceu comigo. O pastor que eu mais admirei na vida, o homem era muito bom de Bíblia, um mestre. Ele me machucou por causa de um milagre que Deus operou, e eu levei o rapaz para testemunhar. E eu fiquei quase um ano com aquele homem entalado na garganta. Eu orei para ele virar urubu, para morrer, pedi mesmo para Deus. E quando eu voltei para Campo Grande, eu fui e falei para ele, olha pastor, aquele dia o senhor quase me matou, e eu fiquei muito tempo com o senhor entalado aqui, mas eu vim te pedir perdão, me perdoa. O pastor falou assim, quem perdoa é Deus, vai em paz. Mas pergunto para vocês acham que eu saí dali com ele entalado ainda? Não, eu fiz a minha parte, eu fui até ele, eu fiz o que a Bíblia disse que eu tinha que fazer. Se ele não fez o que ele tinha que fazer, o problema é dele. A igreja que ele pastoreava, ele conseguiu acabar com ela. E eu mesmo pregando a verdade, olha o tanto de gente aqui, ó.
Essa palavra é curativa, ela é abençoadora. Mas você anda ouvindo perdão no YouTube do jeito que eu estou falando aqui? Você vai achar, mas é difícil. Porque essa palavra não dá muito ibope. Mas ela é capaz de te ajudar a ter vida e vida em abundância. Até mesmo se você não puder falar com o ofensor, com o escandalizador, decida no seu coração ser livre. Já morreu, mora no Japão, não vou poder ver, decida. Os pastores vão estar aqui hoje. Você pode falar com algum deles, com as pastoras, como se fosse a pessoa. Fale para fora, professe, libere perdão, peça perdão, porque talvez você tenha que pedir. Talvez você tenha magoado, machucado alguém, isso também não é difícil. Nós magoamos, nós machucamos. Vou dar outro exemplo da minha pessoa. Antes de casar, eu já avisei a futura. Eu falei, olha, eu não lembro nem a data do meu aniversário. Se você quiser que eu lembre do seu, você me avise 3 dias antes e no dia também. Outra coisa, o seu presente sou eu. Estarei presente na sua vida todos os dias. Eu não tenho esse negócio de ficar dando presente, não. Olha que jumento. Levou 10 anos para eu entender que eu estava ofendendo a pessoa que Deus me deu. Quando eu descobri que se ganhar um cacto, uma abóbora, um abacaxi, fica tudo mais feliz, meu Deus. Dá beijo de 1 minuto. Eu desembestei. Agora já faz uns dias que eu não estou dando presente, mas... Travas que os espirituais também têm, mas que Jesus quer tirar de todos nós. Não existe arma mais poderosa para operar libertação, cura, restauração do que o perdão. E é possível para você, é possível para mim, porque Jesus mora em nós. Aquele rapaz, o jovem Estevão, diácono, cheio do Espírito Santo, operando milagres, pregando a palavra, foi preso, apedrejado, e quando ele estava lá, antes de morrer, ele viu o céu aberto, e ele orou pedindo para Deus, o que mesmo? Perdoa essa turma aí, meu Pai, assim como eles mataram o mestre, eles estão me matando, mas eu estou achando é bom, estou indo para a glória. Coração limpo, mesmo se lascando, pede para Deus perdoar. Meu irmão, minha irmã, se você tem prazer que alguém se lasque, quando faz alguma coisa ruim para você, é porque o seu coração ainda não está totalmente limpo. Não, eu não quero saber. Eu vou morrer, mas eu não vou perdoar. Eu estou morrendo, mas eu não vou conversar. Eu não quero nem saber. Deus, se quiser, me abençoe do jeito... Não vai não. Não vai não. Vai se lascar. Porque se tem uma coisa que Deus não tem de ninguém é dó. Diga para o seu vizinho, Deus não tem dó não. Ele tem compaixão. Mas eu não quero, então se lasca. Eu não quero, mas eu vou. Vai ser abençoado. Vai ser curado. Vai ser liberto. Vai ser abençoado. Então nessa noite, deixe o Espírito Santo de Deus te preparar para dar perdão para todas as pessoas que Ele trará à sua mente nesses próximos dias. E eu não estou convidando ninguém para receber unção de tatu, para ficar cavocando, achando coisa ruim. Eu disse, deixa o Espírito Santo, isso aqui não é sessão de culpa, não, é conscientização. Se Jesus veio para nos dar vida em abundância, por que eu não estou experimentando? O problema não está nele. Ele não vai descer do céu para me examinar, eu que tenho que me examinar. Eu lembro,
lembrei agora da primeira vez que o meu irmão, número 2, ficou endemoniado. Luciano. Quem conheceu o Luciano? Você já conheceu alguém mais querido que o Luciano? Pensa numa criatura, gente boa. Sério, o cara é gente boa. Mas a maior parte do tempo da vida dele passou endemoniado. Se você estiver no banheiro, sentado no vaso, e você estiver com as suas mãos ocupadas e fala, Luciano, ele vai lá. Mas nós estávamos numa festa, ele virou meio litro de nato nobles, e aí caiu para trás. Quando ele caiu para trás, ele já voltou cantando em inglês. Não sabia nem falar português, como é que estava cantando em inglês? E dali a pouco já estava amaldiçoando todo mundo que estava lá, e correram, chamaram meu pai, e nós lá tentando segurar o Luciano. Quando o Luciano chegou, quando o meu pai chegou, o Luciano entregou todos os podres de todos nós. Era o Luciano? Não. Problema do Luciano: pulava a janela com 13, 14 anos para ir para a festa. Problema do Luciano: enfrentava o meu pai. E eu lembro até hoje o dia que meu pai deu um soco na boca dele que caiu que nem uma guila. Problema do Luciano: coração cheio de mágoa. Cheio de mágoa com quem? Minha mãe está aí, pode confirmar. Com o pai. Agora que está chegando nos 52 anos, que está começando a estabilizar. Aceitou Jesus. É um cara do bem. Não basta ser do bem. Não basta entregar a vida para Jesus. É preciso ter coragem de se examinar. É preciso decidir crescer na largura, na altura, na profundidade, para ter um coração como o de Deus, um coração limpo, pronto para amar, pronto para perdoar. Posso ouvir um amém? Larissa, por favor, vem aqui. Antes do apelo, essa jovem, casada com aquele jovem, que eu chamo de casal Smiley, faz favor aqui, irmão, por gentileza. Vamos fazer ficar um pouco mais leve? Olha aí, irmãos, dê uma olhada para esse casal. Cadê o fotógrafo da igreja? Olha aí, dá para entender porque que é casal Smiley? Mas nem sempre foi assim, né? Não. Obrigado, William. Você é muito bonito, mas ela é linda. Deixa só ela aqui. Paz, igreja. Bom, o meu testemunho, ele é bem breve, mas eu creio que Deus quer ministrar através dele. Então, tudo começou em outubro de 2022, quando eu fui ao médico e descobri 2 nódulos nas mamas. Então, eu tinha um nódulo pequeno no lado direito e um nódulo maior no lado esquerdo. E eu lembro que quando eu descobri, eu fiquei muito assustada. Porque a única coisa que eu pensava era, meu Deus, é um câncer, a gente pensa qualquer coisa ruim, né? E eu vim correndo falar com o apóstolo. Eu falei assim, apóstolo, estou com nódulo, expliquei toda a situação para ele. E ele falou assim, olha, toda vez que uma mulher vem para mim contar desse problema, na hora é curado. Aí eu falei, expectativas foram criadas, né? Eu falei, vai sair, graças a Deus. Ele orou uma vez, confere aí, Larissa. Coloquei tá aqui, apóstolo. Aí ele orou de novo, confere aí, Larissa. Tá aqui, apóstolo. Aí ele falou assim, você tem mágoa de alguém? E eu tinha muita convicção de que não, eu não tinha mágoa de ninguém. Aí ele falou assim, então, ora para o Espírito Santo te lembrar se existe alguma coisa que está guardada no seu coração. E eu falei assim, tá, vou orar, né? Mas eu tinha muita certeza que não tinha nada no meu coração, nada. E aí, quando eu lembrava, eu orava, Espírito Santo, me ajuda a lembrar, se tiver alguém, enfim. E os dias passaram, e durante uma viagem com meu marido, a gente na estrada, conversando sobre coisas que a gente já viveu no passado, coisas boas, ruins, enfim. E na hora veio a cena certinho da minha infância, de algo que aconteceu e me marcou muito. E naquela hora eu comecei a chorar, e aí eu falei assim, eu já sei quem que eu tenho que perdoar. Quando a gente chegou de viagem, eu falei com a apóstola, e fui lá com a apóstola também, contei toda a situação para eles, e quando o apóstolo começou a orar por mim,
eu senti que alguma coisa estava sendo desenterrada de dentro de mim e eu chorava muito, muito. E eu não imaginava que tinha algo dentro de mim para ser perdoado, uma pessoa que era muito amada e muito próxima de mim. Então eu não imaginava mesmo. E quando o apóstolo orou, vou fazer um adendo antes. Quando eu fui na médica e perguntei se poderia sumir ou diminuir o nódulo, ela falou assim que não, ou iria permanecer da maneira que estava ou iria aumentar. E quando o apóstolo orou por mim, o nódulo do lado esquerdo sumiu e do lado direito está minúsculo. Aí ele falou, não, vai lá, que hoje vai na hora do seu testemunho, o nódulo vai sumir de vez. Então, esse é o meu testemunho, que se alguém tiver alguma coisa no coração, que o Espírito Santo possa ministrar e que você libere perdão. Amém. Quinze dias depois a Larissa veio, não tem mágoa. Então, fala com o Espírito Santo. Viajaram, 1 mês e pouco depois ela lembrou. Nós não estamos falando da unção do tatu. Nós estamos falando da coragem de permitir que o Espírito de Deus nos leve além. Eu quero chamar os pastores aqui à frente, nessa hora. Vamos nos alinhar aqui à frente. De preferência dando um espaçozinho entre um e outro. Eu não sei se os pastores que estão à frente, que têm pastores e discípulos, falaram com eles. Muito bem. Então os pastores estão aqui para orar por você, para orar com você, para ministrar sobre a sua vida aquilo que os discípulos pediram para Jesus, fortalecimento da fé. Para quê? Para perdoar. Iluminação dos olhos do coração, para enxergar-se de dentro para fora. Eu quero, Jesus, me conhecer. Eu quero que o Senhor me revele, que o Senhor me ajude a me enxergar. E eles também vão ministrar, dentre outras coisas, poder, para você decidir ser livre, porque tem gente que prefere ficar doente, tem gente que não quer ser curado, prefere ficar sofrendo. Eles vão orar também por isso. Eles vão interceder também por poder do Espírito Santo, para que você se torne um agente de perdão, de cura e de libertação, e não um coitado, vivendo com sentimento de vingança. Apóstolo, mas tem uma pessoa que está aí na frente que eu acho que ela está precisando mais do que eu. Isso é problema seu ou dela? Dela. Então vem pedir oração exatamente para essa pessoa, porque isso mostra então que você já está um pouco melhor do que ela. Porque quem é que faz? É o ser humano ou é Deus? Deus. É Deus que faz para o ser humano através do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Se destrave, irmão. Se desligue das setas de Satanás. Deixe o Senhor agir poderosamente sobre a sua vida. Vamos ficar de pé? Se você puder, feche os teus olhos. Eu convido os pastores que estão à frente a levantar as mãos junto comigo. E você que está aí, faça assim com as suas mãos. Pai, eu te glorifico pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão nesta hora. Eu tenho convicção absoluta de que o Senhor quer levar cada um de nós, e todos nós, muito mais além, em todas as áreas da vida. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor quer agir para que cada pessoa que aqui está viva vida e vida em abundância. Eu tenho convicção no meu coração, Pai, que o Senhor quer que nós sejamos um povo livre, um povo liberto, um povo que não se prende a vícios, um povo que não é doutrinado, dominado por mídias sociais, por pornografia, por mágoa, por rancor, por ressentimento, por ganância. Eu tenho convicção no meu coração, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que o Senhor quer fluir sobre nós uma glória tão maravilhosa, que nesses dias de crise, nós não apenas vamos usufruir o sobrenatural, como vamos transbordar sobre as pessoas que vivem à nossa volta. Pai querido,
Vai ministrando sobre a vida dos queridos que estão aqui, dos teus filhos e filhas, para que nesta hora nós vejamos a tua glória se manifestar neste lugar. Dá para cada um a convicção de que aquilo que vai ser falado, confessado, não será exposto para ninguém, a não ser para quem está ouvindo e para quem está falando. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, leva-nos além, como filhos e filhas. Leva-nos a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. É o que nós clamamos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.